Ai, que eu não tô aguentando o meu coração de tanta emoção, de tanta ansiedade que eu estava. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. E hoje nós vamos falar sobre sonho. Um grande sonho de uma pessoa que não desistiu, teve diversas adversidades na conquista desse sonho, precisou ressignificar o seu olhar e hoje ela está aqui para compartilhar conosco essa linda história. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sonho de ser mãe. Só que só depois que vocês derem um curtir aqui no nosso vídeo, porque cada vez que vocês curtem, o vídeo ganha mais alcance e nós conseguimos auxiliar cada vez mais pessoas. Dá um ativar também aqui nas notificações e para avisar que vocês estão perdendo, se ainda não estão curtindo, o nosso conteúdo lá do @contapraeuoficial no Instagram. Temos diversas postagens sobre temas variados, tanto parte psíquica, quanto das partes holísticas também, falando sobre aromaterapia, sobre florais. Dá uma passadinha lá que tá bem legal. E lembrando que vocês podem ser os nossos próximos entrevistados, ou as próximas pessoas a estarem aqui no Conta Pra Eu batendo um super papo, ou vocês, alguém que vocês recomendarem. Então, podem deixar aqui um contato, né, através da descrição aqui do vídeo, ou lá no Conta Pra Eu. Se vocês forem na bio, tem o link, né, na bio, que vocês conseguem entrar em contato direto com a Luana Paula. Tanto para agendamentos lá de uma consulta individual na clínica, para poder entrar em contato e indicar o seu próximo convidado aqui do Conta Pra Eu, ou para fazer alguma pergunta que Luana Paula diretamente vai responder para vocês. Agora vamos lá, chamando a nossa convidada de hoje, que eu tenho muito orgulho de chamar de amiga, que faz parte da minha vida desde quando eu era bem pitica, e gente, isso tem bem mais de 30 anos, viu? É com muito amor que eu chamo minha grande amiga, Gisele Prado. Seja muito bem-vinda! Ai, que eu não tô aguentando o meu coração de tanta emoção, de tanta ansiedade que eu estava. Eu já falei para o pessoal que todo mundo pensa, terapeuta não fica ansiosa, terapeuta é super equilibrada. Jamais, jamais. Estava super ansiosa, emocionada em receber você, minha grande amiga, irmã de Ai, pessoal, alma. já tá chorando, ó. Seja muito, 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 muito bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço. Estou muito emocionada, assim, de verdade, em participar desse projeto tão lindo, tão maravilhoso que você está criando. Fiquei muito ansiosa, assim, pensei, escrevi, reescrevi, rasguei folha fora, joguei, enfim. Mas eu falei, vamos embora, a gente vai ser a gente mesmo, contar um pouquinho, tentar passar um pouquinho da minha história aí para vocês. Coisa boa. Gi, que eu sou apaixonada por você desde sempre, né, minha amiga? Não precisa nem falar, mas eu quero que todo mundo sinta essa mesma conexão. Então, conta pra eu, quem é a Gisele? Vamos lá, eu acho que eu quero vir contar aqui um pouquinho do que é gratidão, né? Eu descobri a gratidão aí na minha vida, a fé, o amor, o autoconhecimento. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Tudo começou, né, um trecho da minha história, porque tem muitas coisas aqui, eu falei que ia demorar uma vida para a gente contar, mas é só um trechinho. Horas de bate-papo. Só um trechinho. Para quem não me conhece, né, eu desde sempre, assim, eu nunca quis engravidar, né, eu sempre tive um bloqueio muito grande de engravidar, desde adolescente. No entanto que minha mãe sempre, né, falava, nossa, não entendo, minha irmã sempre quis, eu nunca quis, eu sempre namorei, minha irmã nunca namorou. E diante de tudo isso, eu acho que é onde a gente vai para o autoconhecimento. Então, em 2017, a gente, né, eu e o meu marido, o Gilson, para quem conhece como Gil,
Lindo. A gente iniciou o nosso projeto de aumentar a família. Quando foi dia 10 de agosto, eu descobri, fiquei assim em choque, não contei para ninguém durante uma semana. Diante disso, eu fui trabalhar normal, fiquei com aquilo, pensando como que eu ia contar para minha família essa surpresa, como que eu ia contar para o Gil, e fui trabalhar. E aí eu tive um sangramento, coisa que eu nunca tive. Eu fiquei desesperada, saí, fui para o trabalho, fui para o hospital. Aí chegou lá, o médico me afastou 2 dias, nunca fiquei afastada do trabalho. E aí todo mundo estranhou. Voltei na minha médica, ela me afastou por uma semana. Todo mundo falou, nossa, o que aconteceu? Gisele não está trabalhando, Gisele não falta. E aí todo mundo estranhou. E aí eu tive que contar para minha chefe. Mas você já tinha contado pro Gilson isso? Aí nesse meio tempo, tá. Aí me afastou durante uma semana. Aí quando me afastou durante essa uma semana, eu falei para ele, né, o médico me afastou, não sei, tô com muita dor, enfim, inventei uma história. Aí quando eu fui fazer os exames de sangue, aí eu preparei uma surpresa para ele, para minha família, contei no final de semana, depois do dia 10. E aí uma semana se passaram, eu fiquei em casa, eu já tinha contado para eles, e a médica falou, uma semana você volta aqui. E aí eu ia voltar numa terça-feira, se eu não me engano. Falei, terça-feira? Eu falei, vou voltar no trabalho na quarta, e depois, no sábado, eu vou no médico. Aquela coisa de dar prioridades, né? Falei, eu vou voltar pro trabalho, já tô uma semana afastada, muita coisa para resolver. E aí, quando eu voltei no médico, eu não voltei no médico, aí na quarta-feira eu fui trabalhar, e aí o pessoal do serviço já sabia que eu tinha contado tudo, e aí eu comecei a passar mal, passei mal, falei, nossa, na verdade eu estava sentindo contrações, mas eu não sabia o que era, né, era uma dor forte, assim, embaixo, e aí eu perguntei pra menina, falei, nossa, tô com uma dor forte, vou no banheiro, achando que era o número 2. Aí eu fui no banheiro. Ó, é sem filtro a nossa entrevista. Achando que era número 2. Falei, nossa, mas tô com uma dor forte, né? Enfim. E aí ela falou assim. Aí quando eu voltei do banheiro, eu já tava dessa cor, branca. E aí ela falou assim: nossa, você tá muito branca. Eu falei, nossa, tô passando muito mal, tô passando muito mal. E aí eu ainda tive que esperar o almoço das pessoas. Ela falou, espera meia hora aí que vou sair do almoço, te levo no hospital. Aí me esperei ali meia hora passando mal, tudo formigando, me levaram pro hospital. Quando chegou no hospital, eu já não conseguia nem ficar com a calça abotoada. Entrei no hospital de cadeira de roda, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E aí espera lá para ser examinada, e a menina foi embora, a menina que me levou, me deixou lá, espera para ser examinada, e aquela angústia, aquela espera, sem ninguém, o telefone não tinha, porque tinha acabado a bateria, não conseguia falar com ninguém. E cheguei no hospital, vamos fazer exame, fiz um exame, quando fui fazer o outro, a menina me chamou, falei, não consigo levantar, minha vista começou a escurecer. Eu falei, eu acho que eu não tô bem, eu não tô te vendo mais, só tô te ouvindo. Aí correram comigo, colocaram na maca, tal, enfim, aí chamaram os médicos, tinha assim uns 8 médicos ao meu redor. E eu sem saber nada do que estava acontecendo. E aí, de repente, os médicos, não sei o que é, e chama um, chama outro, aí chegou uma médica e falou assim, já sei o que você tem. Você teve uma gravidez ectópica. Aí eu sem entender nada, eu falei, mas eu tô grávida ou não tô grávida? Ela falou, não, você tá grávida, mas aí ela me explicou, né, que é um processo que fica parado na trompa e que a gente ia precisar fazer uma cirurgia, uma cesárea. Eu falei, tudo bem. Ela falou, senão o bebê não tá evoluindo, mas num lugar que não é adequado, a gente tem que fazer essa cirurgia. E aí veio o médico, fez um exame e falou, você tá tendo hemorragia interna. E aí aquilo assim, sabe quando foi só chegando as notícias e você tava ali, plena, ouvindo tudo, assim, sabe assim, absorvendo, mas não conseguia fazer nenhuma reação. E aí a médica só veio e falou assim, me dá o telefone do seu marido, que a gente vai ligar para ele, porque a gente precisa de autorização para te operar. Eu falei, tá bom, dei. Ela falou, ele já autorizou. De repente, começou um filme na minha cabeça, as médicas, umas 4 médicas,
correndo comigo pelos corredores do hospital, passando naquelas portas que abria assim. Eu me senti naqueles filmes de médicos, de operações. Eu falei, meu Deus, ainda toda chique, né? Falando, nossa, gente, estou importante, tô naqueles filmes. Doido. Não tinha caído pra ficha ainda que essa Não. cesárea era... Entendi, que essa cesárea você ia ser Deus pro bebê. Sim, não tinha caído a ficha. Eu achava que era alguma coisa assim, que precisava fazer uma cirurgia, uma cesárea, mas que precisava fazer alguma coisa. Não tinha caído a minha ficha ainda. Mas só que eu tava com muita dor, aí chegou no centro cirúrgico, aí o médico começou a gritar, como vocês não tiraram o sangue dela? A gente precisava do sangue, se precisar do sangue. E aquela dor. Aí chegou uma hora que eu não aguentei mais. Aí a hora que passou o médico do meu lado, agarrei na mão dele, aí olhei no olho dele e falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não tô mais aguentando, eu suportei até onde dava. Aí ele falou, tá bom. Aí ele colocou aquele negocinho, né, o cheirinho. Aí quando ele saiu assim da minha frente, tinha uma televisão assim, né, na minha diagonal. Quando eu olhei na televisão assim, eu só vi a imagem do Chico Xavier. Nem tinha noção de nada, assim, só vi a imagem do Chico Xavier e apaguei. Aí acordei com a minha família, já indo pro quarto, aí me emocionei, aí tudo mais, calma, não se emociona, enfim, passou tudo aquilo, e não tinha caído a minha ficha. E aí veio meu marido, todo mundo, aquela coisa. Aí passou, vamos pra casa. Chegou em casa, eu não tinha conseguido chorar. E aí, quando foi uma semana depois, eu estava já, né, afastada de atestado, eu comecei a assistir um filme chamado A Cabana, que acho que todo mundo conhece. É um filme bem legal para assistir nesse período. Eu acho um filme bem tranquilo, bem suave. Era um filme que estava todo mundo falando, eu falei, vamos assistir A Cabana. Legal, né? Nem imaginava como era o filme. Comecei a assistir o filme. Me acabei de chorar. Acho que ali caiu a ficha. Aí me acabei de chorar, chorei. Aí meu marido, o que tá acontecendo? Eu falei, acho que agora que tá caindo a ficha. E aí, né, foi só chororô, me abraçou, falou, calma, tá tudo bem. Mas o tempo inteiro eu era muito grata. Eu acho que é ali que caiu a ficha de gratidão. Porque eu falei, foi um serzinho que veio para me mostrar muitas coisas e eu sou muito grata por tudo que aconteceu comigo. Então, assim, começou uma nova Gisele ali. E aí, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu falei, tá, aconteceu tudo isso, tá bom, esse serzinho veio, mas por quê? Eu quero saber, eu quero entender, eu quero, né, saber do que... Aí eu comecei a investigar todos os meus laudos médicos, fui atrás da médica que me, né, assinou meu laudo, uma médica muito longe, muito longe, falei, vou marcar com ela, vou lá, fui lá, entendi, ela não me deu muitas explicações, né, mas enfim, aí comecei a investigar, fui atrás de mais ou menos uns 3 médicos, e aí no laudo estava discriminado que eu tive endometriose. Eu falei, nossa, endometriose, tá. Aí busquei um especialista, passei com esse médico. Depois de uns 3 meses, mais ou menos, fiz vários exames. E aí ele falou assim, a gente vai ter que operar da endometriose. Falei, vamos lá, né, mais uma cirurgia, check. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. E aí ele falou, vou te encaminhar para o gastro, para a gente ver toda a parte, qualquer coisa a gente já faz uma cirurgia. Falei, tá bom. Isso foi em novembro. Quando foi em novembro, tudo isso aconteceu em julho, quando foi em novembro eu fui para essa nova cirurgia. Aí foi onde eu tirei vesícula, tirei apêndice, fiz a raspagem da endometriose. E aí se foram aí mais 6 meses de afastamento, mais 6 meses de repouso, só cuidando, entendendo, enfim. Passou-se tudo. Porque a endometriose tinha ido para a vesícula ou não? Foi por algum outro motivo? Não, a vesícula porque ele falou que eu tinha um pouco de cálculos. Aí ele falou, então a gente já vai tirar, porque para a próxima gestação, para não atrapalhar. A endometriose tinha pegado um pouquinho na apêndice. Então ele falou, a gente já tira a apêndice, né, para não ter problema também numa futura gestação. Enfim, aí dali passaram 6 meses, comecei a tomar uma medicação para
ovular, né? Para ovular mais, enfim, era o que você fica mais sensível, né? Quando você faz cirurgias. Então eu sentia ovulação todo mês, aquela ovulação e nada de gravidez. Eu falei, não é para ser, calma, vai dar tudo certo. Fiquei mais ou menos 1 ano tomando estimulante para ovular. Coisa que não era certo, eu tinha que ter voltado no médico, falado para ele, olha, não tá dando certo, a gente não engravidou, enfim. Mas, né, vai deixando a vida nos levar. E depois disso, eu mudei de médica, falei, vou tentar, né, me falaram, olha, por que você não tenta ir no hematologista? Eu falei, nossa, mas é médico do quê? É médico do sangue, para você ver, enfim, né, pelo fato de você não tá tentando engravidar, não conseguir. Enfim, aí eu fui nessa hematologista indicada por uma amiga. Chegou lá, pediu vários exames de sangue, enfim. Aí descobri que eu tinha trombofilia. Aí eu falei, meu Deus, trombofilia, mais uma para o meu currículo. Eu falei, nossa, trombofilia, check. Falei, tá bom, doutora, o que é isso? Aí ela me explicou que tem hereditária, que tem adquirida, né? Então, descobri tudo isso também com a hematologista, e aí ela me indicou para uma outra ginecologista. Comecei a passar com essa médica, pediu vários exames, fiz várias coisas no útero, fiz uma reparação, né, com células-tronco, tirei células, coloquei no útero, tomei medicação na veia, chamada intralíptico, para também tentar o processo de engravidar. E foram vários processos assim. Dolorosos desculpa, mas eram dolorosos, além do emocional, fisicamente doíam? Sim. Você fica tensa, né? Tudo isso foi feito, o processo de inclusão das células-tronco, não doeu porque foi feito através de catéter, então foi um processo bem simples, não doeu. A medicação na veia é mais ou menos um líquidozinho branco que eles falam, cada lugar tem um nome, né? Nesse lugar que eu tomei foram 2, chamada intralíptico, é quase 1 litro, né, com soro. Então você fica lá por 1 hora e um pouquinho, mais ou menos, tomando aquela medicação, não tem nenhum efeito colateral, nada, mas ajuda no processo de gestação. E aí eu tomei isso e nada da gravidez. Aí passei na médica, levei todos os exames, aí descobri que eu tinha tireoide. Mais uma pro currículo, check. Eu falei, gente, mas como assim? Aí descobri que eu tinha tireoide. E aí a médica falou, vamos fazer, né, os exames, ver o que né, se fazer uma biópsia, enfim. Graças a Deus não deu nada, mas ela falou, é importante a gente sempre fazer o acompanhamento, tal. E aí, depois disso, continuei com essa médica. E aí, no começo de 2021, passaram-se aí quase 4 anos já. No começo de 2021, eu falei, não, esse ano tem que ser o ano, eu vou voltar na médica e vou definir isso, né? Se for para eu ser mãe, um dia vai acontecer. Se não for para ser, vai ser da vontade de Deus. E aí... Todas essas patologias, né, que foram sendo identificadas nos exames, tudo isso era prejudicial e tudo isso dificultava o seu processo de engravidar. Sim, tudo isso. Principalmente o tireoide, né, que eu não sabia que eu tinha. O processo de endometriose também afeta. Parte de trombofilia também, porque se acontecesse, por exemplo, uma gestação de forma, né, natural, o que acontece? A trombofilia, ela vai fazendo os trombos, né, ela vai coagulando o sangue. Então, caso acontecesse uma gravidez, poderia, por exemplo, a placenta ficar doente e não passar oxigênio, não passar alimento por bebê e ele vinha a óbito. Né? Então, tudo isso impactava, e coisas que eu nunca imaginei que eu teria, nunca soube. Então, foi aí um processo de autoconhecimento. Só que antes de chegar em 2021, tudo isso, né, passaram-se aí tudo isso, e aí eu fui atrás de entender, que eu sempre fui muito curiosa, e eu fui fazer processo para carreira. Falei, eu quero fazer um processo para carreira, para entender, eu estava totalmente perdida. Fiquei afastada do trabalho, né, quase 6 meses, depois voltei, aí eu não queria mais fazer o que eu fazia, sabe, assim, tudo estava mudando na minha vida.
Falei, vou fazer o processo de coaching. E aí, no processo de coaching, além das habilidades profissionais, falei, entendi o meu propósito. Eu tenho que ser mãe. É isso que eu tenho que ser. E eu fui por um caminho e cheguei em outro, sabe assim? Falei, agora entendi. Então, assim, foi muito mágico, foi muito lindo. Mas antes disso também, eu fiz muitos anos de terapia, né, com a maravilhosa Estela. Que pessoal, eu amo de paixão. A Letícia e a Estela já estiveram aqui batendo papo conosco, viu? E fiz, assim, constelação familiar, que foi muito mágico para mim. Foi um processo de descoberta mais ainda, né, de autoconhecimento, de entender alguns porquês que às vezes a gente se pergunta, mas nunca perguntei nada disso que aconteceu, nunca perguntei por que comigo. Eu sempre agradeci, né, e sempre falei, tem um propósito, tem um porquê de ser comigo, tem um porquê. Então, às vezes, muitas pessoas que me conhecem, quando eu conto a minha história, falam, nossa, nunca imaginei você, né, uma pessoa sempre para frente, sempre otimista, sempre dando conselho, sempre sorrindo, e nunca imaginei, porque eu sempre fui muito grata a tudo. E no processo de constelação foi muito mágico, né, para quem conhece, para quem acredita, foi assim, absurdo, tudo que eu entendi ali, todo o autoconhecimento mesmo, de entender o porquê, né, das coisas, enfim. E aí foi-se, né, todo esse processo de autoconhecimento. Quando foi em 2021, foi onde eu decidi, eu falei, não, eu preciso definir o que eu vou fazer. Voltei na médica, todos os exames que ela me pediu, sozinha, eu estava sozinha nessa consulta. E aí ela virou para mim e simplesmente falou assim, Gisele, a gente já tentou de tudo, a gente já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo, já fez aquilo, fez aquilo outro, então agora a gente tem que partir para fertilização. O que você acha? Aí eu falei, tudo bem. Sim, tudo bem. Ela, tudo bem mesmo? Eu falei, não, tudo bem. Aí passou lá um monte de pedido, falou, vou te encaminhar para esse médico aqui, você pode, né, marcar com ele, já ligou para ele na hora, falou, eu tô te mandando uma paciente, assim, 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 tal. Ele falou, tá bom. Aí eu vim para casa em choque. Né, o processo de não contar para ninguém, não conta para ninguém, aquelas, vim em choque para casa, fiquei uns 2 dias... De repente, você já tinha cogitado essa questão desse tipo, né, de gravidez, de fertilização, ou nunca tinha passado, você e o Gil nunca tinham conversado sobre? Não. Eu sempre tive um pouco de preconceito disso, sabe? Até bater na nossa porta, assim, falar oi. E aí você conseguir entender um pouquinho do processo, mas para isso eu fiquei uns 2 dias, né, comigo. Depois de 2 dias que eu fui contar para ele, né, conversar com ele, e aí ele tinha uma visão diferente da minha. E como eu sempre falo, tem pessoas maravilhosas sempre ao meu redor. Conversei com uma amiga maravilhosa chamada Luana sobre esse tema. E ela falou, tenta ver por outro ângulo. Essa foi o que ela me disse, tenta ver por outro ângulo. E aí eu cheguei, comecei a conversar com meu marido, eu falei, o que você acha, né, desse processo? Aí ele falou assim, eu acho que são pessoas enviadas por Deus para ajudar as outras pessoas que querem realizar os seus sonhos. Aí eu falei, é isso. Eu falei, é isso, né? Eu não tenho que ter um preconceito, porque eu achava muito artificial. E aí eu falei, não, eu não tenho que ter preconceito, porque é uma coisa mágica, né? São pessoas, medicina, são pessoas usadas aqui para, né, auxiliar as outras pessoas, assim como qualquer outra, assim como todas as outras cirurgias que eu já fiz, todos os outros procedimentos que eu já fiz, por que não? Aí eu falei, tá bom, vou marcar uma consulta. Quando foi em abril desse ano, eu marquei a primeira consulta online, né, aí ele participou comigo, o Gil, online, com um doutor maravilhoso, um japonês, que fala namastê. Amo ele. Olha a sincronicidade, né? Na mesma vibração que você e o Gil.
Nossa, maravilhoso. Aí ele fez, aí eu ia sair de férias em maio. E a pessoa aqui é mega ansiosa, né? Fiz a consulta em abril, já falei pro doutor, quero fazer tudo em maio, porque, né, a pessoa já quer tudo para ontem, enfim. E aí ele falou, calma, não é assim, eu vou te pedir uns exames, tal. Aí fiz todos os exames que o médico pediu. E falei, liguei na clínica e falei, olha, eu preciso tal dia, porque eu vou voltar de férias, né? Eu preciso fazer agora. Aí a menina falou, tá bom, a gente vai marcar, você vai vir aqui, vai conversar com o doutor, tal. Eu falei, tá bom. Aí nós fomos dia 28 de maio na consulta, aí ele viu os exames, né? Tem todo o histórico que ele pediu para eu levar. Aí levei, ele conversou com a gente, tal. Aí eu só olhei pro Gil e falei, tá bom, doutora, a gente quer fazer. Sabe assim, a gente vai fazer. Enfim, aí eu falei, ai, doutora, eu quero gêmeos, aquela louca, eu quero gêmeos, pode implantar 2 embriões, falei, quero idêntico, sabe assim, ele ria comigo, que parecia uma prateleira. Ah, eu quero assim, 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 e não é assim que funciona, né? Enfim, aí comecinho de junho, começamos o processo para fertilização in vitro, e é um processo mágico, porque assim, é só uma ajudinha de uma pessoa aqui na Terra, né, que eu costumo dizer, mas depende muito de tudo, depende do meu corpo, depende do meu organismo, depende de tudo. E a cada procedimento que a gente ia, ele falava assim, nossa, parabéns, o seu corpo respondeu mais do que eu esperava. Parabéns, você superou as minhas expectativas. Parabéns, sabe? Sempre me dando parabéns, porque ele falava, nossa, pelos seus exames, você não ia ter óvulos suficientes. Nossa, você deu, sei lá, 13 óvulos na primeira indução ovulatória, né? Então eu falei, caramba, 13 óvulos. E assim foi indo todo o processo, indução de ovulação, depois a gente foi fazer a coleta dos óvulos, né? Aí vai toda a parte de preparação do útero, aí tomei mais medicação na veia, e muitas medicações, muitas injeções, não é um processo fácil, é um processo de muita insegurança, né? Porque você não sabe se vai dar certo, mas o tempo inteiro eu tinha comigo que ia dar certo, né? Então, é um processo dolorido, sim, é um processo de um custo muito alto também, né? Até brinco com o Gil, falei, nossa, é um processo alto, né? Aí ele falou, eu falei, se vir uma criança, ela já vai nascer trabalhando, já vai fazer mídias. Falei, vai vir bem linda, se Deus quiser, já vai para as mídias, aqueles comercial de fralda. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, assim, foi um processo, né? Para não falar que eu não chorei um dia nas medicações todas, porque eram medicações que eu tinha que tomar, que eram bem doloridas, eu chorei uma vez. E aí o Gil falou, meu, você é muito forte. Eu falei, meu, você é muito forte. E aí que eu chorava mais ainda. Mas foi indo todo o processo, chegou o grande dia da implantação. Falei, vamos lá, vamos para a implantação. E aí eu conversei muito com Deus, assim, sabe? Até brinco que nesse dia eu conversei com uma grande amiga minha, ela falou, com a Luana, ela falou, Gi, conversa com Deus, faz os seus pedidos. Eu falei, meu Deus, vou ter que fazer uma lista, porque é um pedido para minha amiga Luana, para o Gil, para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã. Falei, muitos pedidos. Falei, ai, Deus. E eu brinco que, assim, eu ajoelhei e falei assim, meu Deus, eu sei que, senhor, tem muita gente para atender, eu sei que tem muitos pedidos na minha frente, mas eu queria muito te fazer um pedido, né? E aí fiz o meu pedido, que desse tudo certo, que se fosse da vontade dele, que ia acontecer. E aí fomos para a clínica, tal, e tem uma música que me marcou muito, toda vez que eu escuto, eu lembro muito, que é A Casa é Sua, né, uma música evangélica, enfim, é um hino. E nesse dia eu comecei a escutar a música, rezando sozinha no quarto, Gil trabalhando até tarde, e aquela música me tocou de uma tal maneira, né, que fala muito assim,
para Deus entrar, que a casa é dele, né? Ele vai fazer a morada. E aí penso, chorei, rezei. E aí quando foi no dia, quando eu entrei na sala, assim, né? Você fica lá, eu só cantava aquela música. Só cantava aquela música o tempo inteiro, o médico falando comigo. Colocou a televisãozinha assim do lado e falou, ó, tá vendo aqui? Você vai ver a estrelinha. Falei, tá bom. E aquela música, aí terminou o processo, ele falou, olha, o que a gente tinha que fazer, a gente já fez, agora tá nas mãos de Deus, ele vai saber o que é melhor, tá bom? Namastê. Falei, pronto, já comecei a chorar dali. Aí a moça, Gê, é muito emocionante, né? Eu falei, filho, muito demais, eu já sou chorona. E aí ele foi, fiquei 2 dias em casa, quietinha e tal. E eu falei, vamos fazer o exame de sangue na data que o médico pediu. Eu falei, não vou ser ansiosa, não vou fazer teste de farmácia, não vou fazer nada, vou fazer no dia que o médico pediu. Dava mais ou menos uns 12 dias, né? Eu falei, não, vou esperar. Aí fiz o exame no dia 26/7. Aí o resultado ia sair só no dia seguinte, mas eu fiquei lá na internet, atualizando toda hora. Vai que sai hoje. Aí eu fiquei lá, atualizando. E aí deu lá, porque não é positivo que fala, né? Dá os números lá acima de 25M alguma coisa, meu, deu 300. Eu falei, meu Deus, será que tá certo? Aí mandei muito grave. Aí mandei pra clínica, falei, olha, vê se tá certo o resultado que eu tô vendo aqui. Aí ela pegou, me ligou na hora, aí eu já saí de perto do Gil, porque a pessoa já tinha encomendado uns biscoitos, dizendo, tô chegando, a louca. Já tinha, falei, não, vai dar certo. Encomendei uns biscoitos escrito, tô chegando, com uma cegonha, porque eu ia fazer uma surpresa pra família. Aí liguei, ela me ligou na hora, falou, Gi, você tá muito grave. O que você entendeu? Falei, eu fui pro Google, joguei lá no Google, vi que acima de 25 que eu tô com 300, então tá certo. Ela falou, tá certo. Aí começou já a passar todos os cuidados. E aí, como o Gil trabalha até tarde, eu falei, já sei. Eu saí do trabalho, coloquei uma caixa no quarto, que eu tenho que tomar injeção diariamente, né? Aí eu falei, Gil, eu quero gravar uns vídeos, quero fazer umas fotos, trolei. Quero fazer umas fotos, então assim, eu vou chamar você, falar, vem me dar injeção. Aí você entra no quarto, eu vou estar gravando, tá bom? E ele acreditou. Caiu igual um patinho. Aí ele entrou no quarto, tinha uma caixa em cima da cama. Aí ele olhou, falou, não, que isso? Eu falei, nada, né, só uma caixa. Na hora que ele abriu, caiu no choro, né? Caiu no choro, ajoelhou no chão, começou a agradecer a Deus, aí eu caí no choro também, né? Choramos muito, muito, muito mesmo. Aí ele falou, tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. E aí veio o nosso tão sonhado positivo. Aí fiz a surpresa para ele, na segunda-feira ia ser dia dos avós. Falei, nossa, tem que contar. Eu contei para meus pais no dia 27, na terça. Depois para a mãe do Gil, para a irmã dele no final de semana. Então foi só chororoa, né? Gravei vídeos. Não ficou igual vídeos de famosas, mas ficou uns vídeos assim bem assim emocionantes, né? Eu falei, quero deixar registrado tudo. E foi lindo, contei para ele, contei para nossa família. Quando foi no domingo, teve o Dia dos Pais, aí eu fiz uma surpresa, foi muito emocionante, né, para ele. Fiz uma cartinha como se fosse o bebê falando para ele. E ele chorou muito, foi lindo, assim, mágico. Isso foi no domingo. A gente tinha a primeira ultrassom na terça-feira. Aí eu falei, terça-feira a gente vai ver como que tá, né, vai saber tudo certinho. E aí, na segunda-feira, porque, né, outra coisa que eu falo para todas as grávidas, sempre falo assim, nossa, a gravidez, a gestação, mas não conto as partes ruins, que são os enjoos, os vômitos, todas as partes ruins que ninguém conta. E aí, eu tive muito enjoo, tô até tendo, né, enfim. E aí, na segunda-feira do Dia dos Pais, eu acordei vomitando,
e fui trabalhar. Aí quando foi mais ou menos umas 11 horas, deu um espirro. Sabe aquele espirro que vem lá de dentro, assim? Deu um espirro. Aí quando eu espirrei, eu senti um negócio lá embaixo, assim, sabe? Como se você tivesse feito xixi nas calças, sem filtro. Eu falei, nossa. Aí eu levantei, fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, tava tudo sujo de sangue. Ali, meu mundo apagou. Assim, apagou, literalmente. Eu comecei a chorar. Aí eu gritei o Gil. Eu falei, Gil, corre aqui. Aí ele chegou. Quando ele chegou, ele começou a chorar. Aí eu parei de chorar. Aí eu fiquei estática, assim. Eu falei, ai, Gil, acho que eu perdi o nosso bebê. E aí ele me abraçou na privada mesmo, e os dois chorando, enfim. Aí eu falei, não, calma, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Se não for, também tá tudo bem. Vou entregar nas mãos de Deus. Aí ele falou, vamos ligar pro médico. Eu falei, vamos ligar pro médico. Ligamos pra clínica, aí o médico falou assim, pode ser uma veinha que estourou. Porque como você forçou muito para vomitar, depois você espirrou, aí eu já deu aquele alívio. Eu falei, tá bom, vamos lá, calma, tá tudo bem. E eu senti assim no meu coração que tava tudo bem. Mas, né, até a gente ter certeza, e aí ficou assim, aquela nuvem. Eu falei, não vou falar para ninguém, vamos no médico. A gente se trocou, fomos pro médico. Lá no Higienópolis, né, a gente mora em Guarulhos, então assim, acho que foi a viagem mais longa, eterna que a gente já fez, a viagem mais longa, literalmente. E eu ia daqui lá tentando rezar, sabe? Eu tentava rezar, começava um Pai Nosso, não conseguia terminar, aí eu tentava de novo, não conseguia, e cada hora eu via uma coisa na minha cabeça. Quando a gente entrou na rua Higienópolis, aí o Gil falou assim, vamos fazer uma oração? Aí desabei a chorar, literalmente. Falei, vamos fazer uma oração. Aí eu falei, eu queria fazer uma promessa também. Aí ali a gente fez uma promessa junto, né? Eu falei, que seja feita a vontade dele, a gente vai prometer isso, tudo bem? Tudo bem. Aí chegou na clínica e não parava o sangramento. Não parava o sangramento porque eu tomo enoxaparina, né? Que é para não coagular o sangue por conta da trombofilia. Então é mais difícil a cicatrização. Então por isso não parava de sangrar. Mas até a gente saber de tudo isso, e aquele sangramento não parava, e você deitada na maca, e aí o sangramento não parava, sabe? Aquela coisa. Até que o médico chega na sala e fala, vamos, tudo bem, vamos ver. Aí o médico começa a fazer ultrassom, aí você fica lá olhando na televisão, e aí quando ele passou para um lado, passou para o outro, aí no meio assim tinha uma bolinha preta, com um negocinho branco assim no meio, aí ele falou assim, tá tudo bem com o bebê. Nossa, na hora que ele falou isso, a gente não tem filmagem, a gente não tem foto, a gente não tem nada da primeira ultrassom, porque o Gil desabou a chorar, chorava igual, soluçava igual criança, eu também. E eu só agradecia, e o médico falou, tá tudo bem, você teve um descolamento. Aí eu falei, tá bom, doutor, mas tá tudo bem mesmo, tá tudo bem, enfim. Aí ele me afastou, né, do trabalho 15 dias, falou, você vai ficar de repouso, só de repouso. E aí eu tava tomando a injeção. Aí eu voltei, não colou. Aí ele falou, para a injeção, né, pra gente ver como que vai ser o processo. E aí você ficava entre a cruz e a espada. Porque se você para de tomar injeção, pode coagular o sangue, pode, né, dar problema na placenta. E aí você ficava com aquela coisa assim, eu falei, não, o médico tá orientando, vamos fazer o que o médico falar. Aí parei as injeções, voltamos no médico, aí ele falou, melhorou. Então, para a injeção, para o AS, e assim vamos controlando. Enfim, e aí a gente voltou lá semanalmente, né, e foi melhorando, mas durante esse processo foi muito desafiador, porque foi uma coisa que eu sempre sonhei, e aí você descobre, você quer o quê? Contar para todo mundo, você quer mostrar sua barriga para todo mundo, você quer dividir, né, aquela alegria, aquela felicidade, e eu tive que ficar 30 dias deitada, só deitada. Só. Depois eu voltei no médico, aí ele falou, vou te liberar para sentar. Então foi assim, uma evolução muito grande. Falei, nossa, já posso sentar.
Depois a gente voltou de novo, ele falou, agora você pode ficar de pé. Eu falei, ai, que bom, posso ficar de pé. Aí a pessoa ansiosa, eu falei, posso sair de casa? Eu falei, não. Posso dirigir? Posso dirigir? Ele falou, não. Você já tá... Ele ainda falou assim pra mim, você já tá querendo demais, você não acha? Eu falei, tá bom, vai. Então, assim, falei, poxa, uma evolução. Já posso ficar de pé, ainda não posso sair de casa, né? Mas, enfim, aí vamos fazer o chá revelação, fizemos o chá revelação, uma coisa que, assim, foi muito mágico para mim, eu nunca imaginei que seria desse jeito, que seria da forma que foi. E aí a gente descobriu que veio uma menininha aí, uma princesa, a Júlia. E estamos, assim, radiante, estamos muito felizes mesmo, assim, é uma coisa mágica, né? Literalmente é uma coisa mágica, é uma coisa muito de Deus. E aí você fala assim, Gi, o que você aprendeu, né, de tudo isso? Eu aprendi que a gente não tem controle de nada. Foi uma coisa muito importante isso para mim, porque leonina, a pessoa quer controlar tudo, a pessoa quer saber de tudo, a pessoa, né, onde você vai, com quem você tá, e paga essa conta, a pessoa quer saber de tudo, a pessoa quer controlar tudo. Então, uma coisa que eu aprendi muito, muito, muito foi assim, que a gente não tem um controle de nada, que tudo, hoje, né, Gisele, hoje, tudo que eu vou fazer, eu sempre coloco, assim, nas mãos de Deus. Falo, se for para ser da sua vontade, se for para mim, se for para minha felicidade, que vai dar certo. Se não, tudo bem também. Aprendi a espera. A gravidez literalmente é uma espera, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que quis tudo para ontem. Se eu quero isso, tem que ser para ontem. Aquilo tem que ser para hoje, amanhã já tem que estar aqui. Então, aprendi muito com a espera, gente. Quem espera sempre alcança. Às vezes não é no seu tempo, né? Mas acontece quando tem que acontecer. Aprendi mais ainda sempre a gratidão, né? A tudo. As minhas amigas, os meus familiares, sabe, todas as pessoas, assim, você percebe quando você conta alguma coisa assim para as pessoas, que as pessoas compartilham da sua felicidade, quando as pessoas, né, falam, poxa, Gi, parabéns, não sei o quê, porque muitas pessoas não sabem da minha história, mas sabem o que eu tinha vontade que acontecesse. Então, é tudo muito mágico, assim, aprendi muito mais, assim, a fé, sabe? O autoconhecimento, é muito importante você se autoconhecer, porque eu tive depressão em 2007, e o medo da minha mãe sempre foi eu ter depressão de novo, todo esse processo, desde 2017 até hoje, ela falava, tenho tanto medo de você ter depressão de novo. Eu falei, mãe, não vai ter, não vou ter, né, enfim, mas você sente, quando você se conhece, você sente quando tá voltando, né, você vai sentindo que você tá um pouco mais triste, um pouco mais quieta, um pouco mais afastada. Então, o autoconhecimento, assim, para mim, foi algo que me ajudou muito em todo esse processo. Incrível. Gi, em algum momento de toda essa trajetória, você chegou a duvidar que daria certo em todas as etapas, em alguma dessas etapas? Você chegou a pensar, acho que não será mesmo, né, de vias normais, e que seria uma adoção, seria uma outra forma? A gente conversou também bastante, eu e o Gil, né, sobre isso. Falou, olha, a gente vai tentar as formas naturais. Não dando certo, vamos tentar a fertilização, quando a gente conversou. Não dando certo, eu falei para ele, vamos tentar uma adoção, né, porque eu acho que ser mãe é você emanar amor, é você cuidar. Então, assim, eu sei que tem muitas mães de plantinha, muitas mães de bichinho,
né? Muitas mães adotivas, e são muito felizes. E eu vejo que eu e o Gil, assim, a gente tem muito amor para dar, né? Então eu falei para ele, se não for na fertilização, que vai ser na adoção, mas assim, vai ser feito à vontade dele, porque eu queria do meu jeito, né? A gente queria de forma natural, eu queria de forma natural que fosse gêmeos. Aí eu falei, não dá, então vamos pra FIV. Aí cheguei lá, falei, doutor, quero 2 iguais. Então, assim, ele falou, não, calma, vai vir 2 iguaizinhos. Eu falei, ai, tá bom, doutor, ai, que seja igual a mim. Ai, gente. Então, assim... Então, se eu cheguei a duvidar, eu acho que não. Eu acho que em nenhum momento eu cheguei a duvidar, eu sempre tive certeza, assim, no meu coração, que de uma forma ou de outra ia dar certo. Se não fosse de uma forma, ia ser de outra. E se Deus tocasse e falasse comigo, e falasse, olha, não é para você ser mãe de uma pessoinha, né? Que você seja mãe de, sei lá, de um bichinho, de uma plantinha, que você, sei lá, faça outra coisa na sua vida, ajude crianças carentes. Enfim, eu sempre tive na minha mente que ia falar comigo de alguma forma. E o que você deseja passar para a pequena Júlia, né? Mais para frente ela vai assistir esse vídeo, né? Da mamãe. Fiquei, já tô chorando. E que mensagem você quer deixar para ela, para essa pequena princesa que está vindo aí? Eu acho que eu sempre tive na minha vida que a gente tem que deixar um legado, né? Por onde a gente passar, seja no trabalho, seja numa amizade, você tem que deixar um pedacinho de você, né? Você tem que deixar coisas boas para as pessoas, deixar o legado. Então, acho que para ela, eu quero deixar o legado de muito amor. Porque ela é muito amada, muito desejada. É uma criança que eu já imagino assim, dentro de casa, rindo muito, fazendo muita palhaçada, brincando muito, sendo muito feliz, sabe? Então, eu quero deixar o legado para ela de muito amor. Que quando, né, chegar, que a pessoa é novinha, que quando chegar lá na frente, o dia que eu não estiver mais aqui, que ela possa sentir esse amor, emanar esse amor por onde ela estiver, por onde ela passar. Eu acho que é isso. Que isso que tá fazendo a pessoa cair em choro no meio da entrevista. Tô grávida, meu Deus. Então, vamos lá. A pessoa tá gestante, até eu fiquei 5 anos gestante. E se você puder deixar um recado, compartilhamento, um toque, uma sugestão para as mamães, papais, para as pessoas que estão nos assistindo, qual seria? Eu queria deixar a mensagem para nunca desistir. Nunca desistir. E sempre pensar que tudo tem o tempo certo para as coisas acontecerem. O momento certo, o tempo certo. Gente, eu não tenho palavras para agradecer a sua participação, né? Entre tanto espera, né? Tanta ansiedade da espera por motivos tão maravilhosos, e você se disponibilizar, você aceitar o convite de compartilhar essa sua história de muitas lutas, de muitos desafios, de muitas descobertas, de muito ressignificar, para estar com esse presentinho de Deus que é a pequena Júlia. Então, eu te agradeço muito por estar compartilhando essa história aqui maravilhosa no canal. Ficamos honrados e agradecidos por sua participação.
Todo mundo chorando. Todo mundo cagado, chorando. Mas eu tô muito honrada, né? Você sabe, assim, o quanto eu te admiro, o quanto você é a minha amiga, que você sempre falou. Eu gosto de amiga assim, né? Eu tinha até anotado isso e esqueci de falar. Você falou, gosto de amigas sim, amigas que vão para cirurgia, que volta e vai de novo e volta. Não gosto de amiga que tem gripezinha. Não, eu já passei por não muita gosto. cirurgia. Para ser minha amiga, tem que ser assim, ó, processo cirúrgico no currículo. Então, levou muito a sério. Já ganhei de você, check. Então, assim, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto você é uma pessoa importantíssima na minha vida, o quanto você faz a diferença, não só na minha vida, mas agora na vida de todas as pessoas que estão te assistindo. Você é muito, muito, muito importante. A gente tem muita história junta para contar, né? Ainda vamos ter muitas, muitas, com certeza, mas saiba que você é aquela pessoinha que faz a diferença na vida de outra pessoa. É uma pessoa que traz muita luz pra gente, é uma pessoa que muito iluminada, uma pessoa aí que tem uma história também, né, muito, assim, bacana, uma história batalhadora, e eu te admiro muito por isso. E eu quero que a Julinha seja fitness igual a tia Lu. Vegetariana, judiação dessa criança. Faça exercício, seja magrinha, faça exercício, caminha às 6 horas da manhã. Depois eu tenho que comer bolo de chocolate, igual o seu marido. E é isso, minha amiga, dizer que eu te amo muito. Obrigada por tudo que você já fez na minha vida, você sabe de tudo. Não dá pra gente contar tudo aqui, eu escolhi um pedacinho só da minha história, mas tem muita coisa aí para contar. Quem quiser, corre lá, me segue. Não, brincadeirinha. Não, por favor, o pessoal pode te achar. E para dicas e para compartilhar a história, como acham a Gisele? Bem, eu tô no Instagram, né, GHI, que é Gi Prado. Quem quiser pode me seguir lá, que eu aceito. E é isso. Quem quiser algumas dicas, né, eu não abri muitos detalhes de clínica aqui, de medicações, enfim, mas quem quiser pode me chamar, pode me mandar a mensagem que eu estou à disposição. Se for para ajudar, com certeza, pode contar comigo também. Nós vamos deixar aqui também, né, o seu contato no Insta, deixar aqui nas descrições. Gi, mais uma vez, muito obrigada. Te amo, te respeito, te admiro. A pequena Júlia é muito, muito, muito amada, de verdade, muito desejada. E já esperamos ela aqui no Conta Pra Eu. Então, porque ela já vai nascer fazendo propaganda, meu bem. Tá bom, muito obrigada mais uma vez. Um beijo. Obrigada a você. Um beijo. Até mais. Até. Tchau. Gi, linda, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história. Impossível eu não me emocionar, já conhecendo um pouco dessa história, mas ouvir você compartilhando deixou o coração tão quentinho e renovou tanto o olhar para não desistir dos sonhos, para realmente buscar com amorosidade, ressignificando olhares, tomando caminhos diferentes que muitas vezes a gente nem imaginava que teríamos coragem ou que um dia faríamos. Então agradeço muito, Gi, e agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco até agora. Tenho certeza o quanto se emocionaram com essa história da Gi e se inspiraram também. E conto com vocês na próxima semana com mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. Um beijo e até mais!